antimônio. Então eu peguei um átomo de antimônio e joguei no meio aqui, olha. Só que o átomo de antimônio, ele é pentavalente. O que que é pentavalente? Quer dizer que vale relembrar, quando o material é intrínseco, quer dizer que ele está na forma dele natural, sem sofrer nenhuma dopagem. Então, se é um material intrínseco de silício, quer dizer que só existe silício naquela rede cristalina ali. E se essa mesma rede aí fosse de um material extrínseco, aí eu poderia imaginar que existe alguma impureza lá. Que tipo de impureza é essa? É algum outro átomo que não seja do silício, né? Dado o exemplo. Quando você insere essa impureza no material, a gente chama de dopagem. Então, se você dopa o material, ele se transforma em um material extrínseco. E existem duas coisas que podem acontecer. Você pode dopar o material semicondutor com um átomo que tenha maior quantidade de elétrons, ou você pode dopar com um átomo que tenha menor quantidade de elétrons. Nesse caso aqui, olha, eu tenho uma rede de silício com ligações covalentes bem estabelecidas, aí eu vou e acrescento aqui uma impureza de antimônio. Então eu peguei um átomo de antimônio e joguei no meio aqui, olha. Só que o átomo de antimônio, ele é pentavalente. O que que é pentavalente? Quer dizer que ele tem 5 elétrons na última camada. Lembrando que o átomo de silício, ele só tem 4 elétrons na última camada, por isso que ele é chamado de tetravalente. Eu tenho aqui o átomo tetravalente e eu coloco aqui um átomo que é pentavalente. Nesse momento, então, um átomo tetravalente, uma rede com vários átomos tetravalentes, receberam aqui alguns átomos pentavalentes. Então, nesse momento, 4 desses elétrons fizeram a ligação aqui com o elétron mais próximo, da mesma forma que estava, né? Porém, como é pentavalente, sobrou um elétron aqui para fazer a ligação, né? Então ele não achou nenhum elétron próximo aqui para fazer a ligação, então ele ficou sobrando. E o interessante dele ficar sobrando aqui é o quê? Que ele fica livre. Lembra da definição lá de elétron livre? Então, nesse momento aqui o elétron fica livre. Livre para quê? Para circular no material, se for o caso. Pense comigo aqui. Se você tinha uma quantidade X de átomos aqui e você passa agora a ter várias ligações de antimônio, do jeito que está mostrando aqui, concordam então que vai começar a sobrar muitos elétrons aqui, olha, no meio dessa rede, né? Porque para cada ligação vai sobrar um elétron. Se a gente observa isso num contexto geral, uma rede cristalina aqui que era toda certinha, né? Com os elétrons aqui todos sendo compartilhados com o átomo mais próximo, vai começar a ter um monte de elétron aqui, olha, sobrando. E essa sobra de elétrons faz com que o material seja do tipo N, material do tipo N. Por que N? Porque o material ficou mais negativo. Negativo por quê? Porque sobraram aqui elétrons. Esses elétrons que vão sobrar aqui vão fazer todo sentido para nós daqui a pouco, tá? Quando existe essa dopagem, a gente vai falar que o material vai ser do tipo N e extrínseco. Extrínseco por quê? Porque eu acrescentei uma impureza aqui, o processo que é chamado de dopagem, e tipo N porque vai sobrar um elétron aqui, olha, para cada ligação. Esse material vai ser material extrínseco do tipo N. Se fosse do tipo P, é interessante porque vai acontecer o processo inverso do que foi citado antes, olha. Eu vou ter os átomos de silício e eu vou acrescentar impurezas aqui que agora são trivalentes, que era pentavalente aqui antes, aqui vai ser trivalente, ó. Nesse exemplo aqui foi acrescentado impurezas de átomos de boro. Tá? Boro é um elemento trivalente, então para cada ligação que o boro faz aqui com o silício mais próximo, olha, vai sempre sobrar aqui o que a gente chama de vazio ou lacuna. Ao invés de sobrar elétrons aqui para cada ligação dessa que vai ser feita no decorrer aqui do material, vai faltar uma ligação, olha. Vai faltar uma ligação e vai aparecer uma lacuna para cada ligação que o boro fazer com o silício mais próximo. Então, se você observar como um todo, vários átomos de boro fazendo as ligações e tudo mais, o que vai acontecer é que vai existir aqui várias lacunas. E se você compara com aquela rede do silício que estava antes, essa rede aqui vai estar com menos elétrons.
Beleza? Por quê? Porque vai ter agora aqui uma lacuna para cada ligação. Se está faltando elétron aqui, o material fica mais positivo. Então a gente fala que esse material aqui é material do tipo P. Por quê? P, no caso aqui, pode associar o P ao positivo. Então esse material aqui vai ser um material extrínseco, porque a gente acrescentou impurezas de boro, beleza? Então aqui eu tenho um material do tipo N, porque sobra um elétron para cada ligação. E aqui eu tenho um material do tipo P, porque sobra uma lacuna, chamada de lacuna, para cada ligação, beleza? Então, eu tenho aqui camadas P e N separadas. Então, quando eu falo camada P e camada N, é exatamente feita de material tipo P, feita de material tipo N. Do lado aqui, eu tenho uma pastilha do tipo N, tá bom? Do lado esquerdo, do lado direito tem uma pastilha do tipo P. Aí você fala assim, não, mas eu tô vendo aqui, olha, uns positivos aqui, ó. Mas é porque o material não é perfeito. Mesmo se o material for tipo N, existem algumas lacunas lá, e mesmo se o material for do tipo P, existem também alguns elétrons livres. Tá? Então, quando eu falo aqui portador majoritário, eu estou falando do portador majoritário de cada camada. Portador majoritário da camada tipo P, qual que é? Lacuna. Portador majoritário do tipo N vai ser o quê? Elétrons. Quando eu pego aqui a pastilha separada, eu vou ter pastilha tipo N, pastilha tipo P. Beleza? Bom, agora o que acontece de interessante é quando eu faço a junção das duas, né? Porque aqui eu estou analisando elas de forma separada. Estou pegando a tipo N, estou pegando a tipo P, estou analisando de forma separada como que elas se comportam. Mas a mágica acontece quando a gente junta as duas, tá? Quando a gente faz a junção das duas, a gente cria uma junção que é chamada de junção PN. A gente está entendendo como que se constrói um diodo, a parte construtiva dele. Bom, então a junção PN, aqui no caso, a gente pegou uma pastilha P, uma pastilha N e juntou. Nessa junção PN acontece um fenômeno muito interessante. E esse fenômeno é tão interessante que a gente vai ver como que ele funciona, que ele deu origem a vários dispositivos que revolucionaram a eletrônica e fez possível a eletrônica ser o que ela é hoje. Com a simples junção PNDS, eu consigo desenvolver vários dispositivos, diodos, transistores, circuitos integrados. Hoje a eletrônica não seria possível se não fosse essa manipulação de pastilhas semicondutoras. O que acontece quando a gente junta essas duas pastilhas? À esquerda